Então, o Império Persa continua sujeito a invasões de todos os lados, cada um quer pegar um pedacinho, né, comer um pedacinho do seu território, e durante todo o século ele vai perdendo terra, perdendo terra, perdendo terra, principalmente dos grupos vindos da Mongólia, dos grupos vindos do Azerbaijão, foram abocanhando parte da terra. Essa perda territorial começa a ser contida em 1736, agora no século XVIII, quando o conquistador Nadir Shah assume o poder e para garantir a integridade do território do país, ele tenta arrumar essa casa, né, protegendo as fronteiras próximas e se retirando dessas áreas que estão mais distantes. Ele tenta agora não permitir ser tão saqueado, né? No século XVIII e XIX, a Pérsia volta novamente a perder terra, dessa vez no norte do país, com as guerras com a Rússia. Tem uma parte de guerra que vai acontecer lá ao norte com a Rússia também ganha parte dessa terra, né, porque vai chegando até lá em cima da Rússia, né, antes. E no início do século XX ela cai sobre o domínio da influência da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que a gente conhece hoje. E tem no norte o seu território ocupado pelos britânicos em 1919. Com um golpe de Estado, o Shah Reza Pahlavi derrota essa ocupação britânica em 1925. E em 1935 ele muda o nome do país para Irã. Já não é mais Pérsia, aí vai ser chamado Irã no ano de 1935. Mas o Shah Reza Pahlavi ele foi deposto num golpe de 41 e os Estados Unidos, como sempre, né? Bobo, esse povo é bobo. Né? E a Grã-Bretanha forçaram ele a abdicar, temendo que ele se alie aos nazistas. Sempre aquela velha história dos nazistas. E a última grande disputa territorial que aconteceu no Irã aconteceu em 1980, quando Saddam Hussein, que aí eu acho que muita gente já vai lembrar, com Saddam Hussein, ele invadiu, né? Ele invade, e o saldo disso foi uma guerra sangrenta de 9 anos, que dizimou cerca de 1,5 milhão de pessoas. E de lá para cá nenhuma mudança significativa aconteceu no atual Irã. Então, a Pérsia por que eu digo que ela é... A mitologia, a história de povos antigos me fascina. Porque eu costumo dizer se a história está aí. Se a gente não aprende, e geralmente a história já está provando que a gente não aprende com a própria história. A gente vê a história, às vezes a gente vê a história acontecendo na nossa família e a gente não aprende com aquilo. Vai entender esse mecanismo, os mecanismos cerebrais, né? Como é que funcionam. Mas é interessante porque quando o Ciro ele vai unificar, que ele se torna um grande conquistador, eu tenho um mapa aqui, mas acho que não vai dar para ver, não é tão pequeno, né? Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês onde é que é o Irã hoje aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Se a câmera parasse, mas não para. Olha, ele vai estar aqui nessa região, aqui você vai ver que está a Índia, aqui em cima está a China. Então está aqui, ó, aqui está aquela região aqui o Golfo, então ali está a Mesopotâmia todinha, então é uma região muito próxima aqui. Essa regiãozinha daqui, ela é muito significativa, né? E o crescente fértil que vem daqui, ó, aqui está a África, né? Então, crescente fértil ele chama isso aqui como se fosse uma meia-lua por aqui nessa região. Então, quando o Ciro ele conquista e se torna um grande conquistador, e é interessante porque o próprio Ciro, isso eu estou falando que tem achado arqueológico, tem o rolo de Ciro, tem escritos das conquistas desse grande imperador que foi o Ciro. E o Ciro foi, para mim, foi um dos caras mais inteligentes de todos os tempos. Foi um líder de uma inteligência, vamos dizer assim, absurda em relação aos outros. Tanto é que nós hoje, ele nos influencia tanto até hoje. Por quê? Porque ele percebeu que quanto custava você conquistar um território,
e manter uma ocupação massiva naquele território. Isso custava tempo, custava dinheiro, custava salário, custava vidas, custava rebeliões, conter rebeliões, porque o povo está conquistado, o povo vai ficar injuriado. Vai se submeter, mas no poder da força, porque isso foi uma das coisas que o Ciro fez, né? A Pérsia, ela tinha um exército absurdo, bem treinado, muito bem treinado. Os cavalos conta que os cavalos dos persas, eles eram cavalos, sabe, aqueles cavalos topeira, assim, porreta, pau para toda obra. Conseguia cavalgar muito bem, eram muito resistentes, né? Eles dominavam muito bem a metalurgia, muito bem. Tanto é que a guarda de Ciro era chamada de os imortais, por eles saberem cavalgar muito bem, não só cavalos, mas também como os camelos, e manejarem arco e manejarem as lanças montados. Eles tinham essa incrível habilidade. Então, fazia deles uma potência militar da época quase que invencível, né? Quase que invencível. É interessante porque o Ciro ele tem uma sacada tão inteligente. O que ele faz? Ele conquista os povos e ele não muda a cultura, ele não muda a religião, a princípio não muda a religião, ele deixa os povos conquistados cultuarem os seus deuses, vai ter o deus principal que vai chegar lá, a gente vai chegar lá, que é o Ahura Mazda. Esse vai se tornar o deus principal. Os outros são deuses secundários. Mas ele deixa os povos, tanto é que Israel continuou cultuando Yahvé. Só que Yahvé agora não é o Deus principal. O Deus principal é Ahura Mazda. E ele, o que ele faz? Ele ele conquista a nação, ele pega vamos dizer assim, a elite dessa nação. Ele não mata como os outros faziam, ele não mata. Ele pega essa elite, tenta trazer esses inimigos para perto dele, deixa o cara tendo certo conforto, uma certa regalia, pega a classe sacerdotal dos povos que foram conquistados, pega essa turma, diz, ó, vocês podem cultuar os seus deuses, tal, belezinha aí, mas no final do ano eu venho buscar o meu imposto, eu quero o meu imposto. Então, nesse rolo do Ciro, o Ciro é o cara que faz uma coisa que até então não há registro, pelo menos até agora arqueológico, pode ser que apareça. Mas Ciro é o primeiro que abole a escravidão naquele período. Ele não quer escravo. Olha que sacada genial. Então, ele subjuga as pessoas pelo um certo nível de consciência. Diz, pô, mas o cara não me fez escravo, que legal, eu estou aqui. Mas tu é escravo ainda, só que tu não sabe que tu é escravo. Não, mas deu a falsa impressão que as pessoas não eram escravos como os outros faziam, ou quando não matavam. O próprio Yahvé, quando mandou lá, Josué entrar lá, saiu matando todo mundo. É igual no reino animal, né? O reino animal, o leão, se você não sabe que é assim, pode assistir vídeo de animais que você vai ver nas savanas africanas e muda fora. Um leão, quando tem uma briga para determinar quem agora vai ser o chefe daquele clã, o leão vai, mata o outro, entra em conflito com o leão que está agora, que tem lá o líder, o rei do pedaço. Esse leão vem, desafia o leão, chefe, briga com ele, mata ele. O que ele faz? Ele vai atrás das leoas para garantir a continuidade da sua espécie, da sua prole. Ele vai lá e se tiver filhotes do leão vencido, ele mata. As hienas fazem isso, muitos felinos fazem isso, matam, literalmente matam. Por quê? Não sei, não me explica, não tenho uma mentalidade do leão, mas o que muitos dizem é para que os filhotes não cresçam. Tem até um filme, né? Tem um probleminha aqui. É o Rei Leão, né? Que o Simba depois vai e reconquista a injustiça que o seu tio faz com ele.
Então, o Ciro não faz isso, ele invade o povo, liberta os escravos. Opa, quem é esse cara? Ele está fazendo isso. Liberta. Os judeus foram assim também. E nos judeus o negócio vai ficar mais interessante. A gente vai entender o porquê.